Nesse domingo nós ouvimos essa parábola dos dois filhos. Uma parábola que é bastante simples, mas que traz um ensinamento muito profundo de Jesus para todos nós. Como nós ouvimos no texto, primeiramente Jesus conta essa parábola dirigida a um grupo muito específico, não é? Jesus está falando com os líderes religiosos do judaísmo da sua época, do século I, os sacerdotes e os anciãos do povo. Mas esse ensinamento, é claro que pode ser interpretado de maneira mais ampla também, servindo para cada um de nós, seguidores de Jesus. E sem dúvida nenhuma o Senhor deu essa palavra, esse ensinamento, para também alimentar nossa vida espiritual e para nos levar a refletir a respeito das nossas atitudes. Quando Jesus conta parábolas em que tem como protagonista um pai de família, sempre podemos interpretar a pessoa desse pai de família como sendo Deus mesmo. E é assim, né? Deus de fato é nosso Pai. Deus não é apenas o Senhor dos céus e da terra, como nós ouvimos na segunda leitura, aquele que terá o seu nome glorificado nos céus, na terra e abaixo da terra. Também Deus é todo-poderoso, mas Ele quer estabelecer conosco um relacionamento íntimo. Ele é infinitamente superior a nós, mas Ele quer que nós o chamemos de Pai. É assim que Jesus nos ensina. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós vemos quando os discípulos pedem a Jesus que os ensinem a rezar ou a orar, que é a mesma coisa, né? Rezar e orar, às vezes a gente faz estas distinções, dizendo, o católico reza e o evangélico ora, né? Mas isso é bobagem, porque orar e rezar são sinônimos, né? Basta olhar no dicionário, são dois verbos que significam a mesma coisa. Rezar e orar é a mesma coisa, falar com Deus, seja oração vocal, seja oração espontânea, seja o que for, de estabelecer um relacionamento direto com o Senhor ou com aqueles que habitam nos céus, né? Os anjos, os santos, a Virgem Maria. Os apóstolos pedem, Senhor, ensina-nos a rezar, e o Senhor ensina, quando orardes, dizei, Pai nosso, que estais nos céus. Deus é Pai, e por isso Ele quer que nós o tratemos de verdade como Pai, e o que consideremos mesmo que somos seus filhos. Mas o bom filho tem que obedecer os seus pais, não é verdade? E o bom pai tem que ensinar coisas boas para os seus filhos. E esse pai da parábola faz exatamente isso. Está ensinando aqui um dos aspectos importantes da vida, que é a responsabilidade, o trabalho, o ganhar a vida honestamente. O bom pai ensina seu filho desde pequeno a amar o trabalho, porque o trabalho é a fonte de dignidade para o ser humano, para ganharmos o nosso sustento. Então o pai chama o primeiro filho, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então o filho fala, não quero. O segundo, o pai fala, vai trabalhar na vinha. Então ele rapidamente, sim senhor, vou trabalhar, o senhor é que manda, mas depois não vai. Nós, irmãos e irmãs, todos nós batizados, todos nós filhos de Deus, podemos nos colocar na pessoa de um desses dois filhos. E ao longo da nossa vida, talvez nós podemos nos identificar com o primeiro filho e outras vezes com o segundo filho. O primeiro filho é um filho bom, é um filho que está no caminho certo. Às vezes ele é um pouco rebelde, mas ele é sincero. Ele fala a verdade para o seu pai. Ele não dissimula, não é falso.
não é farisaico. Então, se ele não está com vontade, ele fala, não quero trabalhar. Trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, né? Uma frase, nossa, uma frase profundíssima. Posso mandar esculpi-la, né? Trabalhar dá trabalho, né? Parece frase da Dilma, assim, né? Vamos estocar o vento, né? Não sei o quê. Enfim, não vamos falar de política, porque está na época de campanha, não quero falar de política. O trabalho é fatigoso, é difícil, mas é algo que dignifica o ser humano, não é verdade? Então esse filho, ele é sincero, ele diz, pai, não quero ir trabalhar. Mas depois ele para, pensa, não é? E resolve ir, e vai. O segundo é um mau filho, é um mau filho de Deus, porque é uma pessoa dissimulada, fingida, vaidosa, que quer apresentar-se como bom. Então o pai diz, vai trabalhar? Vou, na hora, pai, o senhor é que manda, eu estou feito para trabalhar, meu sobrenome significa trabalho e tal. Mas na hora H inventa uma desculpa e tal, e não vai. Chega na hora H de ir para o trabalho, vira para o pai, pai, eu estou com sintomas de, eu acho que é Covid, eu estou assim meio, estou com falta de ar, não vou dar conta. Hoje em dia é uma boa desculpa, né? Falar que está com sintoma de Covid, todas as portas se abrem, né? Então o patrão te dispensa na hora, não, vai, fica 15 dias tranquilo, né? Todo mundo morre de medo, né? Então isso, o segundo filho é assim, inventa uma desculpa e não vai. Nós temos que então aproveitar essa parábola para tirar um bom ensinamento para nós, analisando nossa consciência, nosso coração, nossas atitudes, como nós estamos nos comportando atualmente para com Deus, para com a nossa família, para com o nosso trabalho. Somos o primeiro filho, que é sincero, às vezes erra, mas recapacita, pede perdão, se arrepende, se confessa e segue adiante? Ou estamos sendo como aqueles sacerdotes e aqueles anciãos do povo, aqueles líderes que eram homens autossuficientes, que tinham pecados, vícios, erros, mas não reconheciam, estavam fechados na sua vaidade, no seu orgulho, achavam que não precisavam mudar, então se fecharam para a verdade. Como nós estamos nos comportando atualmente? De fato, precisamos desenvolver a virtude da humildade, porque é justamente o orgulho, a soberba que nos impede de enxergar a verdade de maneira clara. Por isso a grande doutora da igreja, a grande mística, não é? Santa Teresa d'Ávila, ela definia a humildade assim, ela dizia, humildade é caminhar na verdade. Uma definição simples e muito profunda, né? A humildade é caminhar na verdade. É isso. O orgulhoso, ele vive sempre num grande teatro, fingindo ser aquilo que não é de verdade, escondendo, dissimulando os seus erros, os seus pecados, fingindo que não é para ele aquela palavra. Quando Deus fala de conversão, de confissão, de mudança de vida, ele finge, não, isso não é para mim, né? Eu sou uma pessoa já boa, eu não tenho nenhum pecado, não tenho nenhum erro, então não preciso me confessar, não preciso me arrepender, não devo nada para Deus. É o orgulho, né, que cega a pessoa. Mas a pessoa humilde, ela reconhece simplesmente a realidade, nem mais nem menos do que é de fato. Porque aquele que se rebaixa mais do que é, também está vivendo uma falsa humildade, que é muito perigosa, né, também. A falsa humildade é filha do orgulho, da mesma forma. O falso humilde é orgulho, é orgulhoso e é vaidoso, mas ele finge ser humilde.
Também temos que nos examinar disso, né? Às vezes a gente é elogiado, por exemplo, uma boa forma de a gente se identificar se está com falsa humildade. Recebe um elogio que fez uma coisa boa, uma obra boa, etc. Então alguém vai e nos elogia. Então a gente diz assim, não, que isso, não é para tanto, né? Tirou um 10 lá, não, mas isso aí não foi nada, né? Foi um professor que foi bonzinho comigo. É falsa humildade, você tirou a nota, então você merece mesmo e pronto, acabou, né? Não precisa ficar se rebaixando, mas também não se exaltar. Humildade é caminhar na verdade. Se fizemos algo bom, graças a Deus, Deus me ajudou, fiz algo bom mesmo. Fiz uma boa tarefa, tirei uma boa nota, me destaquei no trabalho, realizei uma boa obra, ótimo. Que Deus seja louvado por isso. E se fiz algo mal, Senhor, perdão, pequei, fiz besteira, errei, vamos recapacitar. Se estamos caminhando assim, estamos caminhando para a luz, para a verdade, para a salvação. Porque Deus não pode salvar aqueles que não querem ser salvos, aqueles que acham que já estão imunes de todo o pecado, né? É o que nos diz o profeta Ezequiel, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos, não é? Nos últimos 2 versículos, o profeta vai dizer: quando o ímpio, quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. É Deus que está nos falando através do grande profeta Ezequiel. Se nós nos arrependemos, Deus nos perdoa, porque Ele é misericordioso. Mas é preciso arrepender-se, é preciso assumir os erros, é preciso confessar-se, porque senão Deus não pode nos curar. Todos nós podemos ter dificuldade em fazer o bem, mas é preciso perseverar nesse bem, né? O primeiro filho entendeu isso. Na hora da dificuldade, do esforço por fazer o bem, ele reagiu de maneira negativa. Não quero trabalhar, tenho preguiça, prefiro ficar assistindo televisão, assistindo Netflix, prefiro ficar no celular horas e horas, nas redes sociais, não é? Prefiro ficar batendo perna, porque tudo isso é mais fácil, é mais agradável. Mas depois recapacitou e disse: bem, estou sendo um preguiçoso, um vagabundo, um cara dura. Meu pai está lá trabalhando e eu estou aqui perdendo tempo, né? Tem que criar vergonha nessa minha cara, então vou trabalhar. Maravilha, esse filho entendeu e foi atrás daquilo que é bom. Às vezes nós também podemos sentir preguiça de trabalhar, de estudar, de rezar, mas não podemos desanimar. Peçamos perdão a Deus e sigamos em frente. Pode nos acontecer como naquela história, né, do cidadão, acho que eu já contei para vocês essa, né? Ele estava com preguiça da missa, né? Então era domingão e tal, né? E de repente vem aquela voz do além assim: acorda, acorda. Aí era a mãe dele sacudindo ele. O que foi? Acorda, meu filho, é hora de levantar e ir para a missa. Ele: ah, mãe, me deixa em paz, estou com preguiça, me deixa dormir, né? Hoje é domingo, né? Pelo amor de Deus. Aí virou Aí a mãe sabiamente afastou-se, esperou uns 5 minutos e voltou de novo depois. Aí, depois de 5 minutos, acorda. Aí o menino de novo: o que foi, mãe? É para você ir para a missa, levanta, vai para a igreja. Eu não quero. Aí virou de novo, né? Aí na terceira vez a mãe lá, com toda a paciência, foi de novo e acordou o cidadão. Então ele disse: mãe, só me deixar em paz, vou te fazer então um desafio. Me dá 3 razões
convincentes para que eu me levante da minha cama tão boa e vá para a igreja, para a missa. Se a senhora me convencer, eu vou. Então a mãe disse: tá bom, vamos lá. Primeira razão: hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor, dia de preceito, dia de ir para a missa. Tá. Segunda razão: a igreja está cheia de fiéis. E terceira razão: você é o pároco. Se você não levantar e não for celebrar, não vai ter missa, né? Então vai ser um pouco constrangedor aí o cidadão levantou e foi. Era o padre, né? Ainda bem que tinha a mãe dele lá para fazer o bem. Às vezes custa, precisamos fazer um esforço, mas não podemos dissimular nossos erros. Peçamos a Nossa Senhora, nossa mãe, esta graça de entendermos esta mensagem, guardá-la no coração e buscar sermos sinceros para extirpar os vícios, os erros e os pecados no sacramento da confissão e seguir adiante no nosso caminho para o céu.